Oi, hoje eu estou trazendo para vocês alguns conceitos do porquê que nós hoje estamos questionando tanto o uso de dietas pensando no emagrecimento. Porque para a grande maioria das pessoas, maioria mesmo, eu estou falando aqui em pelo menos 95% das pessoas que fazem dieta, reganham todo o peso ou mais peso do que perderam durante a dieta. Isso porque a grande maioria delas entra nesse ciclo vicioso das dietas que está nessa imagem e eu vou explicar para vocês. Geralmente a gente vai iniciar uma dieta porque existe uma insatisfação corporal, uma culpa ou vergonha. Geralmente a pessoa que tem excesso de peso se sente culpada pela situação que ela está. Hoje isso é muito ressaltado, já é tão forçado, tão exigido da gente ter um peso normal, que a gente se sente culpado por não estar dentro daquele peso, porque a imagem que a sociedade recebe da pessoa com excesso de peso é alguém que não se cuida, é alguém que não está cuidando da sua saúde. Então, geralmente, o que faz a gente iniciar, né, o que deve ter feito você iniciar a sua primeira dieta foi a insatisfação corporal, está insatisfeito com a maneira como você está, tanto por você quanto pela exigência social, a culpa em relação ao que você come ou a como você está e a vergonha do seu corpo e da sua alimentação. E aí, qual é a solução que foi apresentada para você? Fazer uma dieta restritiva. O que é uma dieta restritiva? Uma dieta que restringe quantidade ou qualidade de alimentos. Como assim? Pode ser que você tenha aprendido a comer menos de tudo, né? Você tenha decidido fazer por conta e aí simplesmente reduziu a quantidade de tudo que você comia. Então, você fez um controle de calorias, por exemplo. Pode ser que você tenha contado calorias. Isso é uma restrição em quantidade. Ou você tenha resolvido fazer uma dieta, por exemplo, uma dieta de proteína, né? Uma dieta low carb, uma dieta com pouco carboidrato. E aí a gente entra numa restrição de qualidade, você excluiu os alimentos que eram fontes de carboidrato, ou você restringiu a quantidade desses alimentos que eram fontes de carboidrato. Então, qualquer tipo de restrição que você impôs na sua alimentação foi uma dieta restritiva. A restrição, quanto maior ela é, pior. A restrição alimentar, quando a gente perde peso de uma maneira rápida, vai significar também perda de massa magra. Massa magra é músculo, é sangue, é tecido ósseo, principalmente massa muscular. Então, quando a gente se restringe muito, a gente perde gordura, mas a gente perde massa muscular junto. E massa muscular é tecido ativo, é tecido que gasta calorias, gasta mais calorias, está em repouso, tá? Você fazendo exercício, por exemplo, você gasta caloria no exercício, mas em repouso, por ter mais massa muscular, num estímulo com exercício, por exemplo, você gasta cada vez mais calorias. O oposto acontece aqui quando a gente faz uma restrição exagerada e perde peso de uma maneira rápida. A gente perde massa magra, isso quer dizer que a gente começa a gastar menos caloria, que é essa taxa metabólica basal. Isso aqui é quanta caloria você gasta em repouso. O nome dela é esse, né? Taxa metabólica basal. Se a gente fosse pensar para você ficar 24 horas em repouso total, só para bater coração, para pensar, para funcionar o pulmão, você gastaria aí uma quantidade de caloria dentro dessas 24 horas. Quando você faz uma restrição alimentar, o corpo ajusta essa taxa metabólica, quer dizer, que por conta da restrição da dieta, uma restrição calórica ou de qualidade de alimentos, você perdeu massa magra, e essa foi uma das coisas, mas também tem outros mecanismos, que o corpo reduziu a quantidade de calorias que você precisa para sobreviver. Isso quer dizer que, por isso que depois fica tão fácil de reganhar o peso, né? E é o que o pessoal chama do tal do metabolismo lento. Às vezes o metabolismo lento é uma consequência da restrição, porque com a restrição teu corpo aprendeu a viver com menos calorias e aí ele diminuiu a necessidade, a taxa metabólica. Eu brinco que esse é o modo economia, né? Quando você tem o celular que está com pouca bateria, o que ele faz? Ele ativa um modo economia de bateria. Com isso, ele mantém as funções principais, né, primordiais, gastando menos bateria. É isso que você faz quando você se adapta a uma restrição. O teu corpo vai continuar com a funcionalidade dele, mas usando menos calorias. Então, fica muito fácil ter o reganho de peso. Além disso, em resposta à restrição, o corpo altera o centro de fome e saciedade. Ele vai aumentar o estímulo de fome e vai diminuir o estímulo de saciedade. Quer dizer que você vai ficar mais vidrado por comer, principalmente alimentos densamente calóricos. Então,
por conta da restrição, você diminui o gasto de calorias que você tem e você aumenta a fome e o desejo por alimentos, principalmente aqueles que você está se restringindo. Por exemplo, se você está se restringindo carboidrato, pode ser que isso aqui venha como uma super vontade de comer doce. Consequentemente, por conta de tudo isso, a gente não consegue sustentar a dieta. Não é falta de vergonha na cara, é falta de condição física mesmo. Você vai ficar com mais fome, você vai ficar com triste, né, com pouca energia, que nem o celular lá vai baixar a luminosidade dele para conseguir entrar nesse modo economia. Então, isso tudo vai deixar a própria dieta insustentável. Por isso que a gente, em geral, né, as pessoas vão fazer por um tempo, um mês, 2, 3, e depois elas não aguentam mais e param. O que acontece quando a gente não sustenta mais a dieta? A gente volta a comer o que comia antes, só que com mais fome e mais vontade de alimentos densamente calóricos, ou seja, eu vou comer além da fome. Eu não vou mais respeitar a minha percepção de fome. Com isso eu tenho um reganho de peso, ou só por comer além eu já me sinto culpado, e aí vem de novo a insatisfação corporal. E aí o que eu faço? Eu volto para o ciclo. A insatisfação, ganhei peso de novo, eu comi demais. Qual é a solução para mim se eu sou uma gulosa e como muito doce? É comer menos, é me restringir, é não ter doce, não me deixar comer doce, só comer doce no fim de semana, né? Então, vocês percebem que o próprio ciclo se realimenta, por isso que ele é um ciclo. Eu faço restrição e aí eu vou diminuir o meu gasto calórico, eu vou aumentar o meu desejo por comer, aí não consigo me aguentar, como demais, e aí por comer demais eu fico me sentindo culpado, insatisfeito, e aí a minha solução de novo é fazer uma restrição, mas a própria restrição vai realimentar esse ciclo e eu fico presa nele, tá? Por isso que a maioria das pessoas vai ter o reganho de peso depois de fazer uma dieta. No período que faz, perde, mas depois recupera. E um grande problema aqui é que quanto mais dietas a gente já fez ao longo da vida, ou quanto maiores foram essas restrições, ou maior foi a perda de peso, mais difícil é depois a gente reverter esses resultados, né? Então, depois de anos, as pessoas ainda continuam gastando menos calorias. Então, o que eu quero trazer para vocês é que muitas coisas que a gente vê às vezes como causa do excesso de peso ou como causa da gente não conseguir seguir uma dieta, na verdade são consequências, né? Eu tenho metabolismo lento, por isso que eu não consigo emagrecer. Você tem metabolismo lento porque você já fez muitas dietas, né? Ou por conta do sedentarismo, mas pode ser uma consequência, não uma causa de você não conseguir emagrecer. Eu sou muito gulosa, eu gosto muito de doce, eu sou viciada em açúcar, né? Isso pode ser uma consequência das restrições e não uma causa porque você não consegue se restringir. Então, fiquem sabendo, né, que a gente já tem isso aqui bem documentado, a gente já tem muita pesquisa falando sobre isso, e isso convida, então, a gente a procurar outra saída, né? Eu trouxe aqui um outro material para vocês também, que deixa ainda mais claro, e aí vocês podem pensar não só nesse efeito cíclico, mas também em tudo que vocês tiveram de efeitos colaterais, né? Então, a dieta vai desregular o centro de fome e saciedade, fazer o cérebro só querer os alimentos proibidos, aumentar a ansiedade, depressão e esgotamento. Então, a gente fazendo dieta, a gente se sente cansado, a gente se sente triste, a gente tem que, às vezes, evitar eventos sociais, né? Existe um prejuízo social, porque eu não posso ir lá e comer tudo, ou eu vou e não posso comer nada, eu tenho que levar minha marmita. Muita gente me fala, vou ter que desfazer as amizades, né, para conseguir seguir um plano alimentar, uma dieta restritiva. A própria dieta aumenta a fome, diminui a saciedade, desregula. A gente nasce com isso. A gente diz que é uma habilidade inata. O neném nasce sabendo quando ele precisa comer e o quanto ele precisa comer. Então, quando ele precisa parar de comer. E quando a gente faz uma dieta, a gente desregula isso. Então, fica muito mais difícil de você ter percepção de fome e saciedade e de você respeitar. E se você não percebe nem respeita a fome e saciedade, obviamente você vai ter muita facilidade de ganhar peso. Aumenta o impulso por doce. O corpo, durante uma restrição, se ele está recebendo poucas calorias, ele sabe muito bem que tem muito mais caloria num chocolate do que numa folha de alface. Ele vai te aumentar o impulso para você comer esses alimentos densamente calóricos, principalmente com açúcar. Diminui o metabolismo, então você entra no modo economia, você acaba criando um metabolismo lento, se você já não tinha isso antes, né? Aumenta o hormônio de fome, diminui o hormônio de saciedade, torna os alimentos calóricos mais irresistíveis. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de foco, força e fé, né? Essas coisas podem ser importantes dentro do seu espaço, mas o que eu quero dizer aqui é que é físico, tá? É fisiológico. Você está aumentando o foco, aumentando o desejo por alimentos densamente calóricos.
consequentemente, não vai ter força de vontade suficiente para conseguir driblar tudo isso, que é um efeito natural da restrição. Diminui força de vontade. Força de vontade consome glicose, né? O nosso cérebro só consome glicose para funcionar, e glicose vem de carboidratos. Quando a gente tem uma restrição calórica e uma restrição de carboidratos, você vai ter menos força de vontade, né? Você vai ter menos potência mental. Muita gente vai perceber. Diminui o rendimento de exercício, diminui o rendimento no trabalho, aumenta a dor de cabeça, por exemplo, dá dor de cabeça, a gente fica indisposto e a gente fica com menos força de vontade. Então, será que é falta de força de vontade ou é falta de glicose ou é falta de calorias, né? Baixa energia diminui vontade de se exercitar, de cozinhar, de pensar. Você chega em casa, depois de um dia fazendo restrição alimentar, é claro que você não vai ter vontade de fazer exercício. Está faltando caloria, o teu corpo vai te fazer o máximo possível que ele puder para que você fique em repouso, para que você fique quieto, porque você está num período de restrição. Ele entende que você está lá na pré-história, né, vivendo em alguma situação que está faltando alimento. Então, ele precisa te salvar, ele está do seu lado, ele quer te salvar, ele quer que você sobreviva a essa situação de restrição. O que ele vai fazer? Fazer você ficar o mais quietinho possível, fazer você ficar vidrado em buscar alimento, né? Porque você vai ter que achar em algum lugar naquele ambiente de escassez de alimentos alguma coisa para comer. E quanto mais calórico for isso, melhor, porque se está faltando alimentos, se você comer alguma coisa bastante calórica, você se mantém por mais tempo. Se ele diminuir a quantidade de energia que você precisa para sobreviver, você vai sobreviver por mais tempo. Então, a intenção do corpo é só te manter vivo. Né? Ele só não foi avisado que hoje é esteticamente esperado que você seja super magra e que a gente está numa situação que o ambiente oferece alimento para a gente, obesogênica, né? Um ambiente obesogênico, a gente tem um ambiente cheio de alimentos densamente calóricos. Mas teu corpo não sabe disso, ele só está tentando te fazer sobreviver. Então, ele vai fazer todos os ajustes necessários para que você não perca peso. E a própria restrição alimentar gera o efeito sanfona, que é aquele ciclo que eu mostrei para vocês. Perde e ganha, perde e ganha. E o efeito sanfona é muito mais prejudicial para a saúde da gente do que se manter com excesso de peso. Então, às vezes, melhor do que fazer qualquer coisa ou qualquer dieta, é melhor não fazer nada. É mais saudável se manter com excesso de peso do que ficar no efeito sanfona. Até porque também muita gente no efeito sanfona vai ganhar até mais peso do que perder. Tá? Mas só o ganhar e perder peso, o ciclar o peso, já é um prejuízo muito grande, principalmente para o sistema cardiovascular, tá? E perda de massa muscular, que vai te fazer ter menos gasto de energia, vai te fazer ficar flácida, vai te fazer perder força, né? Então, não tem nenhum benefício também na perda de massa muscular. Tudo bem? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Olhem, né, para essas imagens e para aquele ciclo com tranquilidade, pensem, reflitam sobre tudo que vocês já fizeram e dito tudo isso, lembram lá da primeira dieta que você fez. Imagina como isso aqui, como se isso aqui fosse uma bula. Quando você recebeu lá a primeira dieta que te recomendaram, se tivessem te dado essa bula e você tivesse lido esses efeitos colaterais, será que você teria feito a primeira dieta que você fez? Vendo todos esses efeitos colaterais, e além desses, com certeza você experimenta outros no seu corpo, né? Reflita, de repente anota também esses outros efeitos colaterais que você sente. Para a gente começar a pensar que não adianta continuar fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então, a gente precisa conseguir aos poucos sair desse ciclo, para sair do efeito sanfona e ir se libertando, né, disso tudo que foi imposto para a gente e parar de colher esses efeitos colaterais. Ok? Então, espero que tenha se abrido um leque, né? Eu sei que o primeiro impacto para a gente é uma desesperança, né? Imagino que seja uma tristeza, ainda mais se você já fez várias dietas na vida. Mas o importante é que existe saída e eu vou gravar outros vídeos para trazer para vocês saídas e também todo o processo que a gente faz no acompanhamento individual ou no meu trabalho em grupo, são saídas, né? E aí fazer o quê, né? Se não dieta, fazer o quê? Vou ficar com excesso de peso para sempre? Não, vamos trabalhar isso, mas trabalhar isso de uma maneira mais eficiente, mais sustentável e não que te prenda nesse ciclo de ganhos e perdas para sempre e que só vai te fazer perder anos de vida, né? O efeito sanfona faz as pessoas literalmente perder anos de vida, né? As pessoas morrem antes, quanto mais o efeito sanfona, quanto mais dietas fazem, tá? Então,
desse vídeo, a ideia foi, de fato, trazer essa desesperança para que, com a desconstrução desse padrão que a gente está habituado a fazer, a gente possa abrir espaço para depois construir um padrão muito melhor, tá? Em outros acompanhamentos aí que você faça comigo, ok? Um abraço.